Oi, gente. Para você que não me conhece, meu nome é Silvana e eu criei esse canal Desvendando-se para a gente falar sobre autoconhecimento. Os meus vídeos até então, para quem acompanha o canal, eu venho falando sobre a minha trajetória rumo ao autoconhecimento, despertar da consciência, né, que leva a gente ao autoconhecimento. E desde que eu comecei o canal, a minha vontade era falar sobre esses assuntos que eu vou começar a falar aqui hoje. Mas nos outros vídeos eu quis dar uma contextualizada, explicar de onde eu estava vindo, que no caso era um contexto religioso, enfim. Eu preciso tirar uma coisa de dentro do meu peito agora. Eu sou muito influenciada pelo YouTube, eu gosto muito de consumir conteúdo aqui. Então, inevitavelmente, a gente sabe que tem uns moldes, né? Como as pessoas gravam, como as pessoas fazem. Eu preciso realmente me confessar para vocês e tirar isso dentro do meu peito. Eu, infelizmente, sou perfeccionista, então me cobro demais e eu tô sempre gravando, sempre me vigiando. Isso está sendo muito ruim para mim. Então, nesse vídeo, eu vou tentar me soltar um pouco mais e vou tentar ser realmente quem eu sou, tentar me desvencilhar desses moldes, tá? Então, eu espero que fique bom, eu espero que saia natural, que é como eu gostaria que fosse. Se você for lá na página do canal, é, você vai ver que naquele banner em cima, aquele banner, acho que é banner que fala, né? Tá escrito: somos mais do que imaginamos, né? Aí se você for lá ler isso e você ver os vídeos que eu postei até então, não vai fazer muito sentido. É por isso que eu disse que o vídeo de hoje era o que eu sempre quis fazer, eu sempre quis começar com esse vídeo, mas eu precisava, eu achei interessante dar um contexto para dizer como eu cheguei até aqui. Então, para quem não assistiu os outros vídeos, eu vim de um contexto religioso, depois eu saí da igreja, e aí eu comecei a fazer as minhas buscas sozinha, e aí eu senti que eu ia passar por um processo de despertar, comentei com uma amiga, porque eu queria deixar registrado, e realmente comecei a passar por esse processo de despertar, e nesse processo de despertar, a gente vai buscando muitas coisas, né? Então, assim, como que foi o meu começo? Eu tinha ouvido falar sobre o universo. Ai, joga pro universo. Sabe, era essa as noções que eu tinha. Joga pro universo, é, você fala coisas positivas e o universo traz aquilo para você. Era essa a noção que eu tinha. Era essa a noção que eu tinha. E aí eu comecei a pesquisar como é que funcionava essa questão do universo, se era verdade, se era só pensar positivo, enfim. Nessa trajetória, eu descobri muitas coisas, né? Porque uma coisa leva a outra e não tem fim, certo? Não acaba. Você puxa ali o fio do novelo e vai. Quando você pensa que chegou, é um assunto novo que faz aquele primeiro fazer sentido, que você meio que não tinha entendido muito bem. Bem-vindo ao autoconhecimento e barra espiritualidade, porque, pelo menos na minha experiência, que é pela qual eu posso falar, espiritualidade e autoconhecimento está completamente ligado. A que eu atribuo isso? Sabe aquele momento de, ai, o que eu estou fazendo aqui? Da onde eu vim? Para onde eu estou indo? Essa crise existencial? Então, aí você começa a pesquisar, e aí, pelo menos no meu caso, eu me deparei com várias coisas, dentre elas a espiritualidade, que veio dizer para mim que todos estamos conectados. A... É um pouco difícil explicar, mas basicamente todos somos um. Nós temos essa ideia de separação, é um assunto muito complexo, eu não sei quem que está me assistindo, não sei em que nível que você está, porque essa história que eu vou começar a contar era o nível 0, -1, que eu não sabia nem o que eu estava fazendo aqui. Então, assim, eu estava meio que, tudo para mim era novidade, se eu não sei quem está me ouvindo,
Eu espero que fique claro, que eu consiga passar de uma forma clara. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo respondendo. Então, eu saí nessa busca frenética, foi uma busca realmente muito frenética, e eu comecei a pesquisar esses assuntos de universo, e como é que a gente faz, falar coisa positiva e as coisas vão acontecer, enfim, comecei a buscar. E aí, num dado momento, eu descobri um rapaz americano, e ele falava sobre a manifestação, né, que a gente pode realizar, manifestar tudo que a gente quiser na nossa vida com o poder do pensamento. E aí aquilo, num primeiro momento, obviamente, soa... Hoje em dia, eu não sei se hoje em dia, mas eu vejo que hoje em dia esse é um assunto que está muito, assim, sendo muito falado. Nessa época que eu comecei, alguns anos atrás, não tinha tantos vídeos como tem hoje, por exemplo. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Porque hoje você busca e acha tudo. Na minha época, na época que eu comecei esse processo, eu não me lembro de ter essa facilidade, né? Era mais escasso. Então eu encontro esse rapaz americano, e aí ele vai falar sobre Neville Goddard. Aí isso para mim foi muito importante pelo seguinte, Neville Goddard usava a Bíblia. Vamos aqui de ChatGPT. Quem foi Neville Goddard? Neville Lancelot Goddard, mais conhecido como Neville Goddard, foi um influente autor e místico nascido em Barbados. Ele viveu grande parte da sua vida nos Estados Unidos e se tornou uma figura central no movimento do novo pensamento. Neville é amplamente considerado um dos grandes mestres de lei da atração e da manifestação do século XX. A gente vai falar de Neville Goddard mais pra frente, agora eu vou me apegar mais nessa experiência com esse rapaz americano, que é todo baseado em Neville Goddard. Então eu não sabia quem era Neville Goddard, procurando, né, lei da atração, universo, sei lá o que foi que eu coloquei na busca, e apareceu esse rapaz americano, e ele falava de manifestação, que a gente pode manifestar tudo que a gente quiser, e ele falava muito desse Neville Goddard. Aí, é o que eu falei lá do novelo, que você vai puxar o fio do novelo e não para. Por quê? Eu comecei com esse rapaz americano, aí fiquei sabendo desse Neville Goddard, aí fui pesquisar Neville Goddard, cheguei no Abdullah, que era de quem Neville pegava esses aprendizados. Então, assim, é uma busca sem fim, é uma busca que realmente não tem fim. Então, vendo os vídeos desse Joseph Ely, ele diz o seguinte, ele fala, né, que a gente pode manifestar tudo que a gente quiser com o poder do pensamento, olha que tentador, e aí ele diz, eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você faça os seus próprios testes. Aí, na hora que esse rapaz falou isso, aí eu endoidei. Olha o que ele falou. Pega um caderno, compra um caderno, e aí você vai começar a anotar as suas manifestações. Faltou só isso aqui do caderno, certo? E aí, esse caderninho aqui é a minha Bíblia, é a minha... Eu guardo esse caderninho com muito carinho, porque muita coisa saiu daqui. Então, vamos lá. Então, ele dizia, não quero que você acredite em mim, eu quero que você faça o seu próprio teste. Aí eu me senti desafiada e falei, bom, que coisa maravilhosa, né? Eu não preciso nem acreditar nele, eu vou fazer os meus próprios testes. E aí, eu vou passar para vocês o que eu aprendi com ele, né? Que foi o que funcionou para mim. Você vai anotar no caderno, vai pegar um caderninho, vai começar a anotar, você vai pensar em coisas que você quer manifestar. Então, você vai escrever, vamos supor, você vai escrever 5 coisas que você quer manifestar, certo? E aí, dessas 5 coisas, você coloca uma que é um pouco mais difícil, né? Uma coisa que você pensa que é um pouco mais difícil, e outras que podem ser mais fáceis, certo? Eu vou dar qualquer exemplo aqui, tá? Por exemplo, alguém me pagou um café, por exemplo, alguém me pagou um café, eu vi um macaco, eu vi um gato preto, eu vi um arco-íris. São apenas exemplos. Você pensa aí no exemplo que você quiser colocar. Pode ser qualquer coisa. Isso aqui são testes. Você vai começar a fazer testes, certo? E aí, uma coisa muito importante que eu tenho que dizer. Não compartilhe isso com ninguém enquanto você estiver no seu processo. Por que eu tô falando isso? Infelizmente,
A gente vive num paradigma onde as pessoas elas acreditam no que elas veem, certo? A Bíblia tem ensinamentos que vão nos dizer que é preciso que a gente creia para que a gente possa ver, certo? Fé. Não a fé cega de acreditar em tudo. Calma. A gente precisa ter muito discernimento nessa trajetória, certo? Mas basicamente, porque assim, ó, no final do dia, não é necessariamente uma coisa mágica, isso é minha opinião, não é uma coisa necessariamente mágica, porque a gente consegue em algum momento explicar mais ou menos o que está acontecendo. Isso eu só fui pegar no final do meu processo. Final do meu processo com isso aqui, tá? Porque o processo ele não acabou. Mas enfim, vamos por partes. Então, um conselho, que foi uma coisa que eu fiz que não foi legal, e eu conheço outras pessoas que fizeram também que não foi legal. Um conselho que eu daria pra vocês, não fala pra ninguém que você tá fazendo isso. Você não tá fazendo nada demais, mas não fala pra ninguém. Por quê? Porque geral não acredita. Então eles vão ficar rindo, vão debochar, vão, sabe? E vamos lembrar do que o americano falou lá, que foi o que me desafiou. Não quero que você acredite em mim. Tenha suas próprias experiências. E o mesmo eu digo pra você. Você não precisa acreditar em mim. Você não precisa acreditar que isso aqui é um caderno de manifestação. Tenha suas próprias experiências, certo? Então, não comente com ninguém, porque o que vai ter de gente para rir de você e para te descredibilizar não tá no gibi. E você não precisa disso agora, certo? Você precisa de quê? Fazer seus próprios testes, certo? Então, boca de siri, pega um caderninho, compra um caderninho para você fazer suas manifestações. Eu vou explicar como eu fazia, o esquema que eu utilizei, né, que eu fui aprimorando. Enfim, faz do jeito que você achar melhor, mas eu vou passar o jeito que eu fiz, de repente pode te ajudar. Então vamos lá. Então, você vai escrever, escreve 5 coisas. Hoje, no dia de hoje, você escreve 5 coisas. E aí, uma mais difícil, como eu falei, não é que é mais difícil, uma que tem uma probabilidade que você pensa, igual eu dei o exemplo do café, né? Alguém me pagou o café, aí você pensa, quem que vai me pagar um café, certo? Não é impossível, absolutamente. Mas é mais difícil do que você dizer, eu vi um macaco, por exemplo. E outra coisa muito importante, essas coisas, essas manifestações, você vai poder ver em todos os lugares. Pode ser na vida real, pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser numa revista, pode ser na rua, pintado no muro, pode ser em qualquer lugar, tá? Pode ser em qualquer lugar. E aí isso acabou me fazendo lembrar da borboleta azul. Não sei se vocês já viram isso na internet, tem bastante vídeo sobre isso. Bom, na verdade, não sei se tem bastante vídeo sobre isso, mas eu já ouvi falar muito dessa manifestação com a borboleta azul. Vamos lá. Tem muito a ver com isso de você escrever as manifestações. Essa aí foi uma moça, e ela dizia assim, fecha os olhos, agora você imagina uma borboleta azul. Essa experiência de borboleta azul fala muito com a minha experiência também. Vamos lá. Fecha os olhos e imagina uma borboleta azul. A moça falando, né, no YouTube. Fecha os olhos e imagina a borboleta azul. Imagina os detalhes, a textura e tal. Agora, abre os olhos e solta. Acredite que você vai ver a borboleta azul, mas não fique procurando, ela vai aparecer. Gente, eu fiz esse teste e eu vi a borboleta azul. E eu fiquei louca. Então, assim, naquele processo, e até hoje eu faço isso, lembrando que isso não é necessariamente uma mágica, tá? A gente vai falar sobre isso num futuro. Isso aqui não é mágica, não. Quer dizer, não é mágica, mas para mim acaba sendo no final do dia, porque é um grande poder que a gente tem, né? De manifestar as coisas. Enfim, já percebi que as próprias pessoas que acreditam nessas mesmas coisas, elas diferem um pouco de opinião, divergem um pouco de opinião nesse aspecto. Mas enfim. Então, e aí eu fui fazendo esse teste da borboleta com outras pessoas. Fui falando para as pessoas, fecha o olho, imagina a borboleta azul, os detalhes e tal. Agora abre o olho, solta. Não fica pensando na borboleta azul. Ela vai te encontrar. E era incrível. Meu celular, eu fiz uma limpa nele há um tempo atrás, mas meu celular tinha muita coisa com borboleta azul. Era foto de borboleta azul, tatuagem de borboleta azul. Olha, o que mais tinha era borboleta azul.
Eu tenho até uma piada interna com uma amiga minha sobre a borboleta azul, de tanto que essa borboleta aparecia. Eu fui pegando tanta confiança em falar para as pessoas sobre essa manifestação da borboleta azul, que eu não falava mais assim, então, se você vê a borboleta azul, você me manda uma mensagem, me manda uma foto. Não, eu falava assim, quando você vê a borboleta azul, você me manda uma foto. E sim, no meio dessas pessoas, teve algumas pessoas que não viram a borboleta, mas isso aí é uma outra questão. Mas a maioria das pessoas, porque existem várias questões, né? Várias questões dentro de uma coisa só. É um assunto muito complexo. Como eu disse, você puxa um fio e vai vindo, não tem fim. Deixa eu me apegar aqui na manifestação. Então, eu tive que fazer limpar, meu celular estava muito cheio, mas assim, eu ia vendo o que tinha de borboleta azul não estava no gibi. E outra coisa, provavelmente eu devo ver alguma borboleta azul nas próximas horas ou nos próximos dias. Por quê? Porque toda vez que eu falo dessa experiência da borboleta azul, o que acontece? Eu acabo vendo a borboleta azul. É um negócio impressionante. Mas enfim, voltando para o caderninho de manifestação. Então você vai escrever 5 coisas, você vai fazer seus testes, certo? Você vai escrever 5 coisas. Você que vai decidir se você vai fazer isso uma vez por dia, uma vez por semana. Eu acho bom que você faça uma vez por semana para você ter tempo de observar, certo? Vai com calma, sem, sabe? Relaxa. Vai escrevendo suas coisinhas, não bota pressão no processo, tá? Então, e aí o que você faz? Quando aquilo que você escreveu no seu caderninho de manifestação, quando aquilo se manifestar, ou seja, quando aquilo aparecer na sua frente, seja vida real, revista, Instagram, televisão, não interessa. Você vai lá aonde você tinha escrito aquela manifestação e você coloca a data, certo? Então assim, ó, peraí, coloca a data, vamos supor, hoje eu vou fazer meu teste, então eu vou colocar lá, hoje é dia tal, dia 10/8, um exemplo, não é dia 10/8, tá? 10/8, beleza. Eu vou lá e coloco as 5 coisas que eu quero manifestar, certo? Maravilha. Vou ver minha vida. Quando aquelas coisas forem se manifestando, você volta lá naquela página onde você escreveu e você coloca a data do dia que aquilo se manifestou. Para quê? Para você ter uma ideia o tempo que demorou para você manifestar aquela coisa. Que aí lá na frente você vai ter um comparativo, né? Olha, esse tipo de coisa demorou, sei lá, 1 mês. Esse tipo de coisa eu vi no mesmo dia e por aí vai. Então, para a gente fechar aqui o vídeo de hoje sobre manifestação, eu vou deixar esse exercício com vocês, da borboleta azul, certo? Você vai sentar num lugarzinho calmo, tranquilo, vai fechar seu olho e vai imaginar uma borboleta azul, certo? Quando a gente fecha o olho, a gente começa a imaginar, a gente vai lembrando das cores, da textura da asa da borboleta, sabe aquela textura? Então você fecha o seu olho e tenta imaginar por mais ou menos tenta imaginar por uns 20 segundos. Tem muita gente também na internet que fala muito sobre isso, né? Um fala 12 segundos, outro fala, enfim. Imagina por 20. Porque eu já imaginei com tantas. Às vezes eu não preciso nem imaginar, às vezes eu não preciso nem fazer esse teste. Às vezes só de eu falar desse teste da borboleta para alguém, quem começa a ver borboleta azul sou eu. Então, assim, é muito. Não sei, eu acho que é de pessoa para pessoa, não sei se a gente pode se apegar muito numa regra. Por isso que é importante você fazer suas próprias experiências, que aí você vai saber exatamente como as coisas funcionam para você. Então, quem conseguir ver a borboleta azul, coloca aqui nos comentários para mim, por favor. E é isso, nos próximos vídeos a gente vai falando sobre isso. Finalmente eu cheguei no assunto que eu queria chegar, que era o assunto de manifestação, lei da atração. E muito obrigada para você que ficou até o final do vídeo. Muito obrigada de coração. Eu estou começando o canal, tem pouco tempo de canal. Eu conto com vocês para deixar o like de vocês, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que está precisando ouvir essa mensagem, alguém que se interessaria por essa mensagem. E é isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo.